Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com uma bicicleta bem diferenciada, uma bicicleta que chama bastante atenção e que muita gente tem curiosidade de saber como que é andar com uma bicicleta desse tipo, né? Então hoje eu pretendo trazer para vocês as minhas primeiras impressões andando com a Cannondale Left. Alagados, Trentão, favela da Maré. Vai ter um urso. Sai uma aranha. Então pessoal, primeiramente eu gostaria de desmistificar um pouco a bicicleta, né? Então, para começar pelo nome dela. Muita gente chama todo esse tipo de bicicleta que tem a suspensão de um lado só, de left, como se fosse um modelo único de bicicleta. Mas não, left é o tipo de suspensão. Então existem vários modelos de bicicleta da Cannondale que usam esse tipo de suspensão. Essa, por exemplo, é uma Cannondale Flash 29 Carbon 1. Significa que ela, da linha Flash 29, ela é a versão de carbono e a primeira, né, da hierarquia de modelos da Cannondale. Essa aqui, na época, no ano que ela saiu, era a mais alta. Existe um modelo acima dessa, que era a Flash Ultimate Carbon. Então, que ela, em vez de vir com o grupo XTR, vinha com o SRAM XX e mais alguns detalhes aí. Então, respondendo algumas dúvidas muito comuns a respeito da Left, a primeira que muita gente tem é a seguinte: como que a roda vai presa? Então, essa parte de baixo da suspensão é uma peça inteira, né, uma peça sólida. Então é um L, né, ela faz um L aqui, ela continua para dentro do cubo e ela é maciça de alumínio. Então ela é uma peça bem forte. Até hoje eu nunca vi nenhum relato de alguém que quebrou essa peça. Então é uma peça bem forte, confiável sim. Não precisa ter medo não. A instalação da roda é feita do lado de cá, né, do lado direito. Então a roda entra nesse cano em L e você aperta através dessa tampinha que tem uma chave Allen 5 mm. Como vocês devem ter percebido também, a roda não sai para baixo, então ela só sai de lado. O que significa que para tirar a roda para alguma manutenção ou mesmo para transporte, primeiro você tem que tirar o freio, né, a pinça de freio. Então você tira a pinça para cima e aí você tem como tirar a roda para o lado. Aí você pode me perguntar: nossa, mas isso não dá trabalho numa trilha se por acaso furasse o pneu ou precisasse mexer alguma coisa? A princípio sim, mas vamos lembrar que, como não tem o lado de cá, você tem acesso a todo o pneu por aqui, então você não precisa tirar a roda para mexer no pneu. Por isso que, mesmo que seja mais difícil de mexer com a roda, não é um problema durante uma trilha, por exemplo. E o que impede que a roda vire loucamente, né, tanto na Left como na Head Shocks, são os rolamentos, né? Aqui, olhando por fora, ela parece ser redonda, mas por dentro ela tem 4 rolamentos. Então ela entra mais ou menos quadrada. Vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor. E por isso que ela não torce assim. Então ela é uma suspensão bastante rígida e por trabalhar em cima de rolamentos em vez de buchas, né, ela tem muito pouco atrito entre as peças internas. Então ela tem muita sensibilidade na leitura do terreno. E outra dúvida que muita gente tem a respeito da Left é se ela serve em outras bikes, né, que não sejam Cannondale. Geralmente não. Pelo menos essa versão mais antiga da Left, que não é a Ocho, ela é double crown, então não é todo quadro que é adequado para esse tipo de esforço. E mais importante, as Cannondales, desde a época do Head Shock, né, essas versões mais de topo, elas têm a caixa de direção 1,5 por 1,5. Então ela é a mesma medida da parte de baixo da direção cônica, só que em cima também. Enquanto que na direção cônica você tem 1,5 embaixo e 1 polegada em 1/8 em cima. Nessa são os dois furos têm 1,5 polegada. Então essa bicicleta ela é toda baseada já, né, no projeto para trabalhar com a Left. Então a mesa não é uma mesa convencional. Você pode ver que ela não tem os parafusinhos aqui, né? Ela é uma mesa que ela entra aqui dentro. E aí por baixo você tem uma outra tampa que você rosqueia contra ela. Então você aperta a caixa de direção dessa forma. E nesse tubo você aperta os parafusos do double crown, né, da Left. Uma coisa que eu gosto bastante em suspensões e que desapareceu com o tempo, né? Essa aqui só tem por ser uma versão mais antiga.
nas versões mais modernas já não existe mais, que é a sanfoninha. Eu particularmente acho interessante, acho bonitinho, e ela tem a função, né? Ela protege da entrada de sujeira. Então essa aqui é uma versão da Left com o tubo de carbono. Existe a versão com o tubo de alumínio também, principalmente nas mais antigas. Essa bicicleta, não apresentei ela para vocês ainda, ela é uma bicicleta 2012, ela tem um quadro de carbono. Então, por ser mais antiga, ela ainda não tem eixo passante na traseira, por exemplo. E o grupo original dela é 210. Aqui ela está com um cassete 1142, mas eu pretendo colocar em breve, assim que possível, o cassete do tamanho original 1136, porque esse tamanho acaba forçando muito o câmbio traseiro. Porque esse câmbio traseiro ele é mais antigo e o cassete maior que teoricamente poderia ser utilizado é o 36. Outra dúvida que o pessoal geralmente tem com esse tipo de bicicleta é o seguinte: muita gente não confia, acha que ela vai quebrar, porque só tem um lado, né? Então seria mais fraca do que uma suspensão convencional. Só que devemos lembrar o seguinte: a maioria das suspensões que vem a falhar, né, vem a quebrar, elas geralmente quebram ou no crown da suspensão, que seria aquela parte que junta as duas hastes, né, ou na espiga. Isso também para garfos rígidos, né? A maioria quebra na espiga. Então, se você olhar nessa bicicleta, você vai perceber que ela não tem espiga. Então ela vai ter um tubo aqui que faz parte da mesa e esse tubo contínuo, que é o que faz o papel da espiga nesse tipo de bicicleta. Mas vamos comparar que esse aqui é um tubo muito mais forte, né? Muito mais grosso do que uma espiga convencional, que às vezes tem que geralmente uma espiga over tem só 1 polegada e 1/8, ou nas cônicas 1 polegada e meia. Então aqui é bem mais grosso. E essa força é dividida entre duas áreas de esforço, né? É um double crown. Enquanto que geralmente na suspensão normal, exceto as de downhill, você só tem um crown só. E aí você acaba fazendo mais força nessa parte, né? Nessa base da espiga aqui. Esses apoios também são de alumínio usinado, né? Alumínio sólido, maciço. Então, uma estrutura bem forte. Outra coisa que eu achei interessante nessa bicicleta é o seguinte: a suspensão chama muito mais atenção, né? Basicamente, todas as perguntas e todos os comentários a respeito dessa bicicleta são quase sempre a respeito da suspensão, que ela é diferentona assim e tal. Mas a bike não se resume a só isso, né? Ela tem outras características muito interessantes também. Aqui na traseira também tem uma coisa muito interessante. Não sei se vocês conseguem ver, reparar, né? Mas esse sit stay aqui, ele começa mais redondo, né? Um perfil redondo. E aí ele se afina aqui, né? Fica achatado. Então ele aqui é largão. E aqui ele é fininho. E aí ele volta a se tornar redondo aqui embaixo. Ele parece até um osso, o formato dele. A mesma coisa acontece aqui no chainstay. Ele é redondo no começo. Aqui mais ou menos no meio ele é achatado e volta a ser redondo mais próximo do movimento central. Esse formato dele não é por acaso. Essa tecnologia da Cannondale se chama Save. E esse tipo de tubo, né, ele é feito para ter flexibilidade, tanto nesse ponto dos chainstays, como nesse ponto do meio dos sitstays. Outra coisa que faz parte desse sistema é o modo como o sitstay se conecta no resto da gancheira. Perceba que ele é um tubo que continua, né? Então a força que vem de baixo, em vez de comprimir ele nesse sentido, né? Ele, por exemplo, comprimir o tubo para que basicamente não vai ter flexibilidade nenhuma. Ele empurra o tubo para cima, né? Por causa desse tipo de traseira, né? De junção aqui, a flexão do quadro, quando o impacto vem de baixo, empurra o sit stay para cima, né? Então ele faz esse movimento. E aqui você tem uma zona de flexibilidade aqui no meio e uma zona de flexibilidade aqui. Isso sem danificar, né? Isso só na flexibilidade natural do quadro. Então essa bike se torna muito confortável pelo fato de que você tem o tubo que ele se achata, né? Então ele cresce em largura e diminui em altura. Você tem flexibilidade no eixo vertical,
mas você não tem flexibilidade no eixo horizontal, então ela não torciona. Ela é uma bike muito rígida, ela com uma direção bem precisa e uma excelente transferência de energia. Outra coisa, né, que acabei não comentando, esse quadro aqui, ele também é um quadro muito leve. De acordo com as especificações, no tamanho M, esse aqui é um tamanho L, então deve ser um pouquinho mais pesado. Esse quadro, que é o 1, né, a Cannondale Flash 29 Carbon 1, no tamanho M, o peso declarado dele é de 950 gramas. Esse deve ser um pouco mais, talvez 1,1 kg, 1 kg e pouco, né, 1,50 kg, não sei quanto que ele aumenta, mas ainda assim é um quadro absurdamente leve. E ela é de uma época, né, de uma geração que as 29 estavam começando. Então, né, o marketing dessa bicicleta na época dizia, não sou eu que estou inventando, né, vou até mostrar a foto do catálogo aqui para vocês, que ela tem uma geometria que imita as características de uma bike 26. E, por uma coincidência, eu tenho uma bicicleta Cannondale Série F, aro 26, e eu vou mostrar aqui agora do lado uma da outra. Vocês reparem que ela é bem parecida mesmo. Então é uma época em que não se aproveitava as vantagens do aro 29. E sim, a geometria naquela época tentava compensar as desvantagens do aro 29. Como, por exemplo, a caixa de direção. O ângulo de caixa de direção dela é bem fechado, se comparado com algumas bicicletas mais modernas, são cerca de 71 graus. É uma medida que ainda é praticada em bikes intermediárias e de entrada, mas já não é mais praticada em bikes de alto nível, como seria essa daqui. Então agora chega de falação e vamos andar com ela. Então, pessoal, primeiramente comentar sobre a Left, né, a suspensão. Tem uma leitura de terreno impecável. Ela é basicamente assim como você imagina que uma suspensão deveria funcionar. E aí você anda com a Left, ela atende, né? É aquela expectativa do mundo ideal. Então ela lê tudo. Você atropela esses galinhos, essas pedrinhas, e o guidão permanece sólido. Então tem uma leitura excepcional. Na verdade, essa aqui é a primeira vez que eu estou andando numa... Quer dizer, não a primeira vez, porque eu já andei com essa bike, mas é a primeira vez... essa bike é a primeira mountain bike de nível de competição que eu já subi em cima, né? Primeira mountain bike aro 29 de carbono. Até já andei uma vez uma 26 de carbono, né? Mas foi muito pouco tempo também. E ela não era tão próxima de uma bike de competição quanto essa aqui, apesar de ser do mesmo ano, inclusive. Era 2012 também aquela bike que eu andei. Então essa aqui é uma bike que ela é surpreendentemente leve. Ela não tá com a configuração mais leve possível, né? Quando eu peguei ela lá com outro rapaz, ela sem pedais e tudo, ela pesava 9,7 kg. Agora deve estar com uns 10,200. Isso sem contar a bolsinha, né? Bombinha, câmara de ar, canivete Allen. São coisas não essenciais, ou melhor, essenciais, mas
que geralmente não se considera quando se pesa uma bike. Mas, por exemplo, ela tá com um cassete de aço, né, um cassete Deore, num tamanho maior do que eu gostaria. Então eu pretendo substituir, assim que possível, por um cassete menor e de preferência com um Spyder de alumínio. Então eu acredito que dá pra tirar umas 200 gramas aí. E é até estranho eu falando isso, né? Porque esse canal nunca foi nesse foco mais obcecado, né, em peso. Eu nunca fui obcecado em peso. Eu só tô comentando que, por exemplo, eu vou trocar o cassete inevitavelmente. E aí é possível que perca um pouco de peso nisso, por consequência. Então, voltando a falar, né, essa é uma bike que eu tô achando ela maravilhosa em basicamente todos os aspectos. E é uma bike que se destaca, né, dentre todos esses aspectos, para a subida. É um quadro extremamente rígido, são rodas muito leves, o quadro é muito leve também, suspensão muito leve, e é uma bike que sobe basicamente sem esforço. Para descida, eu acho que ela não vai ser tão, quer dizer, daqui a pouco a gente descobre, mas assim, por especificação, ela não é uma bike tão voltada para descida, né? Ela tem um ângulo de caixa de direção bem fechado, bem mais fechado que a minha antiga bike, que era a Camber. E assim, ela é de uma época em que 90 mm de curso era alguma coisa. Pra mim, né, como eu ando de gravel, 90 mm de curso é bastante coisa. Mas comparado às bikes de cross country atuais, né, que já estão beirando os 120, ela é mais limitada. Então assim, outra coisa, né, o fato da suspensão trabalhar em todas as imperfeições, ela lê tudo, ela não deixa passar nada, né? Ela lê o contratinho inteiro, né, do chão. Ela dá uma tração absurda na roda da frente. Eita merda, fechou. Pera aí que agora fecharam a trilha aqui, eu não sei se fecharam ou se só caiu mesmo. Bom, faz mais de mês que eu não passo nessa trilha. Eu não sei como é que ela vai estar, principalmente porque tá chovendo todo dia. Mas vamos lá. Então, voltando a falar, como ela lê tudo, e além... Nossa, já cheio de teia na cara. Pera aí. Então, acho que só... Tem uma aranha. Cara. A ideia hoje não tá muito boa não. Vai, voltando. Como ela lê tudo, então... tá cheio de aranha aqui hoje. Pra quem não conhece, essa é uma néfila. E aparentemente tem um montão delas aqui hoje. Então vamos pro improviso. Tá cheio de mosquito também. E aranha. Então eu liguei o para-raio aqui. Eu vou descer bem mais de boa do que... Sai. Faz 2 meses que eu não passo nessa trilha. Aparentemente só eu que passava aqui. Tem tanta aranha aqui, nunca vi. Então vou voltar. Aí eu conto pra vocês na subida. Então essa aqui é a primeira vez que eu ando de tubeless também.
que por si só já dá uma tração muito maior, né? Você permite que você rode com pressões mais baixas. É uma bike que passa bastante confiança. Isso além do fato dela ser 29 também, né? E é isso, pessoal. Eu vim aqui com a ideia de descer ali na trilha, mas acho que vocês viram que estava mais complicado de descer, falar e pilotar. Até porque é uma trilha mais técnica, tem alguns saltos e degraus. Aí, pessoal, tentei tirar a câmerazinha. Tentei voltar para a trilha aqui, tentar pegar algumas imagens melhores, né? Vou ter um pedaço mais pra frente e parece que não é hoje mesmo. Vamos lá. E também porque eu tô sozinho. Uma bike dessa aqui, melhor não arriscar muito. E eu tô sozinho no meio da floresta. Vai ter um urso na frente. Daqui a pouco. Uma pedra, uma vala, mato, aranha. Então, pessoal, a trilha lá tá meio tensa, porque eu tô voltando só normal mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas publicações. Valeu, pessoal, e até mais. Vou descer pra cá.